Glorioso cristão é pensares, entidade que não tem igual. Oh Deus do chão de corujastre, e as ruas de ouro e cristal, em São João será glorioso, e vencer a multidão, quando aguarda a chegada dos que vêm da tribulação, pensando será glorioso, e o rio da vida e da luz, cujas margens chupadas de rios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo iluminará, e o cordeiro com sua esposa, noite e dia te vencerá. E pensa na celestial melodia, que a terra cheia e das harpas a doce harmonia, ao passar o Jordão subirá, mesmo dores que levam à morte, circunstante não volte atrás, tuas heranças, tua eterna sorte, a Jesus fiel verá. Chega glorioso pensar nas grandezas dos prazeres que ocorrem aqui, qual será a tributada das riquezas, pois que o era um salvo aí, os encantados do mundo não podem buscar essa glória e além. Não me justificam nessa forma Jerusalém. os encantos do mundo não servem. buscar essa glória da lei. Queres viver, ó amigo. Mais uma vez, para terminar. Os encantos do mundo não podem essa glória da lei. Essa formosa. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia. Ensina o teu me perguntou. É assim mesmo. Vamos abrir. Saindo muito. Vamos abrir nossa Bíblia aqui. No livro de Eclesiastes, eu sei que a gente já passou um pouco por isso aqui, mas vamos sempre, Não, Diego. sempre reforçar, Diego. porque é necessário a gente sempre lembrar, Eclesiastes, que eu não consigo achar. sempre lembrar disso, porque às vezes a gente esquece. Tá, vai. Eclesiastes. Às vezes a gente esquece, porque Não, quando deixa diz eu assim, Qual é o número? Salomão fala assim, tudo tem a sua ocasião própria. Ô, Tem para menino. todo propósito embaixo do céu. Que número?
Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de espalhar as pedras, tempo de juntar as pedras, tempo de abraçar, tempo de abster-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser e a costurar, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de abrir a Bíblia, de procurar. Você não fala o número, como eu vou procurar? Eu, hein? Então há tempo para tudo. Tempo de se calar. Às vezes a gente acha que é hora de falar. Mas às vezes não é hora de falar, às vezes é hora de se calar. Então a gente sempre esquece do que diz Eclesiastes 3. Então, é necessário estar sempre reforçando isso. Sempre reforçando isso. Por quê? Se Salomão diz que há tempo para todas as coisas, se Salomão diz que há tempo para todas as coisas, há tempo para todas as coisas. Daqui a pouco você vai querer ler a Bíblia por ele também. Ele já tem 9 anos, ele não é um nenenzinho, não. Tudo tem a sua ocasião própria e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Quando Salomão fala isso, e vai detalhando. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que você plantou. Tempo de plantar, de semear, não é o mesmo tempo de colher. Porque se fosse assim, você plantava e o mesmo tempo que você plantava, você colhia. Não. Você tem que preparar a terra, colocar a semente e plantar. Fazer o plantio. Por quê? Porque no tempo certo, você vai colher. Tem como eu plantar agora, imediatamente que ele colher? Mesma coisa quando você vai tratar um machucado. Você vai lá, se machuca, aí tem que tratar o machucado. Você vai tratar o machucado, ele vai ficar curado na hora? Não, não vai. Leva tempo. Então, tudo vai sendo construído com o tempo. Essa bolinha de pelo aí, outro dia era uma coisinha desse tamanho. Agora já está grande. Por quê? Tempo. Tempo.
passando, o tempo foi passando e ele encolheu? Não. Ficou do mesmo tamanho? Não. Cresceu, desenvolveu. Por quê? Tempo. E assim é tudo. Tudo o que nós fazemos, tudo que acontece na nossa vida. Por isso que Salomão está dizendo até aqui, ó, tempo de matar, tempo de curar. Há momentos que a gente tem que estar prontos para a guerra. Há momentos que a gente não tem que estar pronto para a guerra, a gente tem que estar pronto para a paz. Eu posso estar pronto para a guerra em tempo de paz? Não. Posso estar pronto para a paz em tempo de guerra? Não. Tempo de guerra, eu tenho que ir para a guerra. Não adianta tempo de guerra eu querer, não, eu quero paz. Eu quero paz. E aí que acontece o maior erro do ser humano. Porque se eu estou em guerra, eu não posso jamais ficar me preparando para a paz. Meu inimigo, meu adversário, não vai estar pronto para negociar. Vai vir para a guerra, vai vir para cima de mim. Com toda a fúria, com toda a força, com todo o ânimo dele. Então, eu não posso, de jeito nenhum, em tempo de guerra, estar pronto para a paz. E eu não posso, em jeito nenhum, em tempo de paz, estar pronto para a guerra. Mais claro que isso é impossível. Todos aqui estão ouvindo, inclusive todos que estão vendo isso. E a mensagem, primeiro, vai para quem está falando. Então, hoje, o Espírito Santo quer falar conosco, por mais que seja uma palavra que a gente já tenha visto e ouvido, algo novo. Por quê? Eu ficava me perguntando, assim, por que eu vejo tantas pessoas falarem a mesma mensagem? E aí, sim, agora eu entendo. Na época eu não entendia, mas agora eu entendo. Precisa, sim, que muitas pessoas falem a mesma mensagem, porque cada um vai falar de um jeito. Então, a mesma mensagem tem que ser repetida, por isso que há 2000 anos atrás, falam, Jesus está voltando. Enquanto estiver alguém falando Jesus está voltando, a mensagem vai chegar. A hora que alguém parar de falar Jesus está voltando, é porque já acabou o tempo
O tempo que a gente está vivendo é um tempo difícil. Tempo que as pessoas estão cada vez mais loucas. Um tempo que eu nunca vi na minha vida. Eu vou fazer 40 anos e eu nunca vi as coisas que eu estou vendo acontecer dos últimos 5 anos, dos últimos 6 anos para cá. Porque você vê pessoas que há 6 anos atrás eram pessoas normais e agora estão enlouquecidas. Porque fica direita, esquerda, um lado ou outro. Ou você defende fulano, ou você defende ciclano. E se você não defende, se você defende um lado, o outro está errado. Pois nunca teve isso. Nunca teve isso. As pessoas nunca fizeram as barbaridades que estão fazendo por causa de política. Sempre teve política, sempre teve os candidatos. Cada um ia lá, votava, escolhia o seu. Cada um defendia o seu candidato. Mas ninguém se matava por causa disso. As igrejas, você entrava nas igrejas, era proibido falar de candidato dentro das igrejas. Era proibido. A igreja era como os israelitas tratavam o templo. O templo, para eles, era um lugar sagrado. Por quê? Porque repousava a arca da aliança. E a arca da aliança simbolizava a presença de Deus. Então, as igrejas construídas por homens simbolizavam o templo. Então, as pessoas tinham respeito e temor quando iam nesses lugares. Por quê? Porque você ia nesses lugares e você via um homem lá, às vezes um senhorzinho de cabeça branca, que às vezes você olhava, ele mal conseguia andar, às vezes mal sabia ler. Mas quando aquele homem pegava o microfone para orar, a glória de Deus descia e enchia aquele lugar. E você sentado lá no banco, lá você não conseguia se conter. Às vezes você chegava lá, sentava lá no banquinho quietinho lá. Aí Deus usava aquele homem para falar com você. E você se arrependia naquela hora. Chorava. E decidia, não, vou mudar de vida. A vida que eu levava não vale mais. Hoje em dia, você pisa nesses lugares. Você só vê um amontoado de pessoas que estão ali como estão por estar.
E fazem questão e têm orgulho de botar a roupinha direitinho, o terninho, e mostrar, botar a Bíblia debaixo do braço e dizer, ó, eu sou cristão. Eu sou cristão, sou de Jesus. E começa a falar, Deus, isso. É de Jesus mesmo. Qualquer um hoje pode ir para a internet, para a televisão, e falar, ah, eu sou de Jesus. Eu sou evangélico. O tempo que estamos vivendo é aquele que diz lá, Isaías 54, se não me engano. Eu peguei aqui para não falar. Ah, não, é 55, se não me engano. Quer ver? Cinquenta e cinco, 6. Isaías 55, versículo 6. Que diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esse é o tempo. Buscar aonde? Na igreja? Aonde você puder. O tempo. Eu, desde a primeira experiência que eu tive com Deus, quase 20 anos atrás, isso desde que eu me entendo por gente. Quase 20 anos atrás eu tive uma experiência de entrar nesse meio e começar a conhecer, frequentar esses lugares e tudo mais, de fazer um monte de coisa, de sacrificar de tudo quanto for forma, para me mostrar para o homem, para que Deus pegasse e me honrasse. Mas nunca fui honrado por homens. Então, a minha jornada toda, se eu tivesse continuando adorando a homens, eu seria como eles. E aí Deus não permitiu de jeito nenhum. Ó, eu quero que você seja um pastor, mas não como esses que estão por aí. Me fez ver um monte de coisas, me fez frequentar vários lugares. E hoje, Ele me dá uma família na mão para me cuidar. E a responsabilidade é muito maior do que se Ele me desse uma igreja. Porque se Ele me desse uma igreja,
eu faria como esses homens, ensinaria mentiras, enganações. E tudo estaria perdido. Porque a obra que ele tem na minha vida não é essa. 5 anos atrás, em 2019, ele abriu meus olhos e começou a me mostrar, ó, a direção é essa. Olha o ministério de Paulo. Olha o que eu fazia quando eu estava na terra. Eu não pedia dinheiro, eu não pedia nada disso. Porque eu não preciso de dinheiro. Ah, mas e aqueles lugares que fazem? Sim. Deus sabe quem está fazendo certo, quem está fazendo errado. Ele há de julgar todos aqueles que estiverem fazendo errado. Por isso que o tempo que ele está dizendo é agora, é isso. Olha todas as atrocidades que estão acontecendo no mundo, todas as barbaridades. E ele está dizendo, se arrependa, casa rebelde. Se arrependa, ovelha rebelde, desgarrada. Quando eu ouvi aquela mensagem das ovelhas, e sempre diziam, ó, o aprisco é a casa do Senhor. Mas hoje não se acha mais hoje a casa do Senhor. Por quê? Porque desde que Jesus morreu e ressuscitou, ele disse, a casa é aqui. Então aqui, nesse momento, é a casa do Senhor. Por quê? Porque nós estamos aqui com o coração aberto, pronto para receber a mensagem dele. E buscando ele, porque é tempo de buscar. Aí a gente volta lá em Eclesiastes, tem tempo para tudo. O tempo é de reflexão, de mudança. Arrependa-se, casa rebelde. Arrependa-se, ó ovelha desgarrada. Lá em Isaías, no versículo 7, ainda diz assim, ó, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Se vocês estivessem acompanhando aí, vocês veriam. Porque o tempo que eu estou falando é esse tempo. Que o pastor falava, e eu ia lá, qual versículo, qual mensagem, o que o pastor está falando? Deixe o ímpio o seu caminho. Isaías 55, versículos 6 e 7 em diante. Deixe o ímpio. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Deixa o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor,
se compadecerá dele e para o nosso Deus, porque é generoso para perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. E o 9, porque assim como o céu mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus para lá e não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que se me apraz, e prosperará naquilo para que enviei. E o 12, para concluir. Deveria se marcar essa passagem em Isaías 55. E se eu fosse vocês, marcava essa passagem, e mesmo que agora não desse para ler, leia depois. O 12 termina assim: pois com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro crescerá a faia, e em seu lugar crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará? Pois agora eu vou olhar, ler os últimos versículos na linguagem atual. Vocês estarão alegres da Babilônia, serão guiados em paz para a sua terra. As montanhas e os morros cantarão de alegria. Todas as árvores baterão palmas. Onde agora só há espinheiros, crescerão ciprestes, árvores bonitas. Murtas aparecerão onde agora só cresce o mar. Isso será para você uma testemunho daquilo que eu fiz, será sinal eterno, que nunca desaparecerá. Então, olha, o que diz. E o versículo 6, nessa tradução, procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. É mais claro ainda. Deus vai lançar o ser humano à própria sorte. Não vai ter mais Espírito Santo, não vai poder mais se clamar, se buscar. Eu já falei aqui e vou reforçar. As pessoas meterão uma arma na cabeça, vão estourar a cabeça e não vão morrer, porque a morte vai estar guardada. As pessoas vão se jogar dos prédios, vão cair no chão, vão ficar lá toda espadifada, toda arrebentada, agonizando, e não vão morrer.
Por quê? Isso que é poder do ser humano, que ele se acha tão poderoso por ter acesso a isso, vai ser tirado dele. Um ser humano não vai poder tirar a vida de outro. O próprio ser humano não vai poder simplesmente enrolar uma corda no pescoço e morrer e se matar. Porque não vai ter morte. A morte vai estar aprisionada. Sim. Porque vai ser agonia, dor, sofrimento, como nunca se viu na face da terra. Se hoje a gente fica aterrorizado com as notícias que a gente vê no jornal, como no outro dia, o homem pegar e ir lá para Brasília e se explodir, porque estava com a cabeça louca, perturbada por causa de política e tudo mais. A gente acha absurdo isso. Mas as pessoas estão assim. Aqui no Brasil estão assim. No mundo é pior. No mundo é pior. No mundo você vê coisa pior. No mundo da outra vez, eu vi um pai matar um filho. A repórter falando que o filho matou o pai por causa de política. Sim, matou o pai por causa de política e jogou o vídeo na internet. E o vídeo ficou circulando, até que tiraram do ar. O mundo está desse jeito. Filho não respeita mais mãe. Não obedece mais pai. A geração atual, porque fala-se tanto agora de corrigir os filhos, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Pois cada um tem que saber o que tem dentro de casa. Se eu tenho dentro de casa uma criatura que basta eu chegar e falar, olá, senta aqui. Você está mal criado, assim, você tem que fazer isso está errado. A criatura para, pensa, meu pai, minha mãe. Tudo bem. Eu vou tirar isso. Até você pensar. Muito bom. Agora, e o que se faz com um filho rebelde? Que você tenta de tudo. Hoje em dia, tudo o governo que quer se meter, tudo o governo que quer falar. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você não pode ensinar teu filho assim, não pode corrigir teu filho desse jeito. Tá? Então me diz o que eu posso. Afinal de contas, hein? Me diz o que eu posso, então. Já que eu não
posso nada. O que eu posso, então? Ninguém sabe explicar. Porque cada família sabe de si. Eu posso saber como criar o filho do vizinho? Não. O vizinho pode saber como criar meu filho? Minha filha? Não. Quem tem que saber como criar meu filho, minha filha? Sou eu. Quem está ali no dia a dia, ali, todo dia, ali, vendo o comportamento do filho, da filha, é o vizinho? Não. É o fulano que só fala aquilo que está vendo? Não. Sou eu ali no dia a dia, na convivência. Então, cada um tem que saber de si. Quanto mais as pessoas procurarem saber de si próprios, mais a gente vai caminhar na direção certa. E eu quero terminar, infelizmente o telefone apagou aqui, mas eu quero terminar concluindo da seguinte forma. O tempo que Eclesiastes estava falando, e o tempo que Isaías está falando, é esse. Agora é a hora, agora é o momento. Agora é hora de guerra, de batalhar. Não é hora de eu descansar, de eu ficar de braço cruzado, de eu tentar negociar com o meu inimigo, que está vindo com toda a força para cima de mim. Agora é tempo de eu buscar a Deus, porque daqui a pouco não vai ter mais tempo para buscar a Deus. Agora é hora de se arrepender, cada rebelde, é hora da ovelha desgarrada, tomar vergonha na cara. Então vamos dar o nosso melhor, vamos ficar de pé, agradecer a Deus e louvar ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia, por esse estudo, por tudo que foi falado. Senhor, estamos aqui para agradecer, Senhor. Aprendemos muito hoje, Senhor, e vemos que é tempo, não é tempo de descansar, é tempo de buscar, Senhor, é tempo de te adorar, é tempo de te exaltar, de te glorificar, Jesus. É tempo de se arrepender, é tempo de parar com a rebeldia, com a teimosia de querer fazer aquilo que só dá na vontade e não aquilo que o Senhor quer, Pai. Então, Deus, nessa manhã, Pai, obrigado por tudo que o Senhor fez, Pai. E continua fazendo, Pai. Agora vamos te adorar, Senhor, com o hino que o Senhor determinou.
e que possamos fazer o nosso melhor, Pai. Amém. Precioso sangue, meu Senhor verteu, quando Pai agradeceu. Oh, que precioso sangue, sangue de Jesus, que o nosso derramado sobre a cruz. Oh, que precioso sangue, sangue me liquidou, fez o meu inimigo redentor. Oh, que precioso sangue, sangue criador, oh, que precioso sangue glorificador, que de toda mancha lava o pecador. Oh, que precioso sangue, fala-nos de paz, todo comando satisfaz. Oh, que precioso sangue, por ele darei, em defesa. Oh, que precioso sangue do bom Salvador, hoje todos manifestam seu amor. Oh, que precioso sangue do... Oh, que precioso